Bom dia! Vamos para mais um dia do nosso devocional? Hoje a gente vai continuar no livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler juntos o capítulo 19, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, a gente viu, sobre Apolo no capítulo 18, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui a gente vê, que Paulo ele foi para Éfeso, para continuar a pregar o evangelho. E aí ele encontrou ali mais ou menos 12 homens, que eram discípulos. Só que ainda precisavam de profundidade na conversão deles. Eles conheciam o batismo de João, de João Batista, e eles precisavam receber o Espírito Santo, que eles nem tinham ouvido falar ainda, aquele mesmo Espírito Santo, que receberam os apóstolos quando o Senhor ele ressuscitou, voltou para o Pai, eles receberam, no início do capítulo do livro de Atos, a gente viu sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo falou com eles: olha, vocês precisam receber o Espírito Santo. E aí ele impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E já ali manifestaram os dons do Espírito, começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, Paulo, além de pregar e pessoas se converterem, ele também ali encontrou esse grupo que já eram discípulos, mas que precisavam receber o Espírito Santo. Continuando aqui no versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, ele teve liberdade, de pregar durante 3 meses na sinagoga. Só que, sempre a gente vê um padrão, Sempre que, eles se levantam para pregar, surge oposição, surge inveja. E aí ele se afastou dali quando começou a dar confusão e foi para ensinar na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, ele ficou ali durante 2 anos, 3 meses na sinagoga, depois mais 2 anos na escola de Tirano, pregando a palavra até que todos da província da Ásia ouvissem a pregação. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Tamanho era o poder, da palavra. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, e espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Olha que situação constrangedora, para esses judeus.
porque eles foram ali, né, creio eu que devem, né, ter visto, não, Paulo expulsa os demônios, né, tamanho poder acontece, então vamos testar aqui. E aí eles foram expulsar o demônio em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Não era o Deus deles, eles não tinham recebido o Espírito Santo, né? Não desceu sobre eles com poder o Espírito Santo. Então, como eles, né, esperavam ter autoridade sobre espíritos malignos, né? Então, eu creio que essa situação foi justamente, né, igual vai falar aqui nos outros versículos, para, né, comprovar que a palavra, né, que Paulo estava pregando era a verdadeira, que o poder ele vinha do Senhor Jesus através do Espírito Santo na vida de quem cria, né? Não adianta, né? Da mesma forma hoje, né? Não adianta eu, né, em nome de Jesus, a quem minha mãe crê. Em nome de Jesus, em quem meu pai crê, né? Surge uma dificuldade na minha vida e eu vou querer ir aplicar o poder do Espírito Santo, sendo que eu não creio no que eu tô falando, né? Eu tô simplesmente fazendo um teste para ver se eu fico livre da dificuldade, né? Então, é necessário fé, né? A incredulidade, em várias partes da Bíblia, a gente vê que ela barra o agir de Deus, né? Então, tem que crer. Aqui continua dizendo, né, que depois que eles fugiram, né, apanharam lá do endemoniado. Aí no versículo 17 fala: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, gerou temor, porque, né, não era tão fácil quanto eles imaginavam. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Tá vendo? O próprio Espírito Santo, ele causa isso, né? Não precisa ninguém falar, ó, você tem que fazer isso, você tem que confessar seus pecados, você tem que... Não, o Espírito Santo, quando ele entra, a gente quer confessar, a gente quer ficar livre do pecado, né? O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, é algo automático, né? Que causa em nós. Quem viveu isso sabe. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Né? Então, finalizando aqui, né, é o que eu estava falando, né? O Espírito Santo, ele causa isso. Né? A palavra, Paulo não falou, vocês têm que fazer isso, vocês têm que, né, rasga os livros. Não, eles ouviam pregação, eles ouviam a palavra do Senhor. E ela causava esse efeito das pessoas quererem abrir mão de tudo que não era de Deus e mergulhar, né, no Espírito Santo. E aí, dessa forma, a palavra ia avançando, a pregação ia avançando e ele continuava expandindo para outros lugares, para outras regiões, porque realmente ele tinha um encargo dado pelo Senhor e nós também temos, né? Você que crê, nós temos essa função também, pregar o Evangelho, né? Então, espero que vocês tenham gostado e a próxima pessoa vai continuar aí o capítulo 19, a partir do versículo 23.